8h44, nós recebemos nesta segunda-feira o deputado estadual pelo Partido Novo, Guilherme da Cunha. Olá, deputado, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, é um prazer estar aqui com vocês. Deputado, para começar num tema que tem tomado, imagino, boa parte do seu trabalho na Assembleia Legislativa, temos alguma expectativa de que o grupo de trabalho constituído para definir e para analisar os pontos em que há divergência na questão de fretamento, identificado com a empresa Buser e quem está contrário, isso sairá ainda em 2021, deputado? Acredito que sim, Guilherme. A audiência pública realizada na terça-feira passada deixou muito claro que há uma multiplicidade de opiniões e receios em relação ao projeto de lei. Mas a audiência pública é muito rápida, cada pessoa tem 5 minutos para falar. E ficou evidente que as pessoas que participaram têm muito a contribuir. A formação do grupo de trabalho vai de encontro a isso, traz essas pessoas que têm muito a contribuir para o debate, incluindo o sindicato das empresas de transporte rodoviário, que, em tese, são os que podem ser, de alguma maneira, prejudicados pelo projeto. A intenção é ouvir todo mundo, colher sugestões e fazer um projeto que atenda melhor o interesse da população de Minas. Deputado, nós trouxemos há alguns dias a informação de que a Assembleia vai apurar se o senhor quebrou decoro ao defender os fretados. Pergunto para o senhor como é que você está em relação a isso, como está, essa conversa na Assembleia e o clima também com os seus colegas aí de Assembleia. Thalita, é uma coisa absurda, o deputado está sendo investigado por quebra de decoro, por defender o transporte fretado, defender uma ideia. E é isso que está no ofício de encaminhamento do processo da ouvidoria para a Comissão de Ética Parlamentar, que me investigue por defender o transporte fretado em Minas Gerais. O transporte fretado em Minas Gerais é do interesse da população. O transporte fretado permite que as pessoas viajem pagando menos, às vezes até metade do preço, e com mais conforto e mais segurança. Defender o transporte fretado significa defender que milhares, mais de 1.800 pequenos empreendedores de Minas Gerais possam trabalhar sem ter medo do fiscal, sem estarem ali em risco de terem seu ônibus apreendido a qualquer momento, terem clientela, terem chance de colocar comida na mesa. Poxa, se defender essa ideia quebra de decoro, o que o deputado faz? Porque aí me choca. Se eu só posso defender uma ideia se a gente tem um pensamento único, se tem que rezar cartilha de sei lá quem, então, que democracia que é essa? É um processo que me choca a existência dele e que eu interpreto como uma tentativa de intimidação contra mim, uma tentativa de fazer com que eu desista, que eu pare dessa luta pelo transporte fretado, pela liberdade para o cidadão mineiro poder escolher como viajar, e vai dar errado, porque eu não vou me deixar intimidar, não vou parar de defender essa ideia. Eu estou mirando no melhor interesse da população e não vai ser qualquer tentativa de intimidação que vai me fazer parar. Deputado, quando o senhor cita a intimidação, queria que o senhor fosse específico. O senhor está mencionando os seus pares, o senhor está mencionando grupos econômicos, o senhor está mencionando intimidação por parte de quem? O autor do processo é o sindicato dos funcionários das empresas de ônibus da rodoviária. E, sendo muito franco, não é deles que vem isso, né? Ou seja, o salário deles está ali. Quem vai ter o lucro ameaçado pela concorrência são os patrões deles. Então, para mim está muito evidente que quem está incomodado com o projeto está tentando me calar. E eu acho lamentável que isso tenha passado pelo filtro da ouvidoria da Assembleia, pelo deputado Inácio Franco como ouvidor, tenha recebido isso e encaminhado para a formação de um processo na Comissão de Ética. Isso eu acho absolutamente lamentável um deputado interpretar dessa maneira a aplicação das prerrogativas parlamentares e do debate democrático. Deputado, nos bastidores da política, há quem diga que o senhor aí hoje seja um nome com um pouco de impedimento na Assembleia para aprovação de alguns projetos do governo do Estado. O senhor se vê como essa pessoa de difícil relacionamento com os seus colegas aí da Assembleia? O senhor acha que o nome do senhor pode atrapalhar de alguma forma esse relacionamento do governo? De maneira nenhuma. Eu acho que a relação do governo com a Assembleia extrapola qualquer atuação de qualquer parlamentar, seja do partido do governador ou não. É uma relação muito mais ampla.
O que a gente vê de dificuldade do governo dentro da Assembleia é um clima político de disputa antecipada da eleição de 2022. A impressão que se tem é que alguns deputados dentro da Assembleia, alguns deputados em posição de poder dentro da Assembleia, estão mirando em eventual chapa com Alexandre Calil ou de formação de um apoio a ele e estão, de toda forma, antecipando essa disputa já em relação ao governo Zema, e isso traz, eu acho, prejuízo para todo o Estado. Em relação à minha situação dentro da Assembleia, eu acredito que eu sim caí em alguma antipatia da presidência, de pessoas em relação de poder na Assembleia, desde o momento em que eu cobrei a votação do acordo da Vale, que ficou 4 meses parado, 4 meses engavetado, 11 bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos no nosso Estado, parados nas gavetas da Assembleia, e eu fui enfático na cobrança de que isso deveria ter sido pautado antes, que isso era urgente, e acredito que essa minha defesa enfática possa ter gerado algumas antipatias e rancores. E, sinceramente, não é algo que eu desejava, é algo que atrapalha o meu trabalho, mas é algo que também não vai me impedir de fazer o que é o certo e de defender o que a população precisa. A população precisava da votação do acordo da Vale, eu cobrei pela votação, né? E acredito que isso é o papel que todo parlamentar deveria fazer, não ter receio de conquistar eventuais antipatias, mas para fazer aquilo que a população espera que seja feito. Deputado, a gente vê divergências de opiniões bastante significativas dentro do Partido Novo, tanto na bancada estadual quanto na bancada federal, a respeito de temas diversos. Posso citar aqui votação da PEC do voto impresso e até posturas que resultaram em expulsão de parlamentares do Novo aqui, como foi o caso do deputado Bartô. O Partido Novo sabe exatamente qual é o rumo que quer para 2022. O partido no qual o senhor ingressou quando passou a fazer parte dos quadros é o mesmo partido de hoje? O partido deseja para 2022 uma terceira via que tire o Brasil dessa polarização que só faz mal para todo o país. Ou seja, sem Lula, sem Bolsonaro, com alguém que defenda reformas estruturantes, com alguém que respeite o debate, que respeite o diálogo, que seja capaz de fazer gestão. Isso é o que a gente deseja, é o plano para 2022. Em relação ao partido continuar o mesmo, partidos estão em constante evolução. E não tenha dúvida que talvez a maior mudança que o partido sofreu foi a eleição do governador Romeu Zema, que fez com que a gente tivesse que sair de uma crítica quase que idealista, de é assim que a gente deseja que o mundo seja, que as coisas sejam, para encontrar um olhar um pouco mais real de isso é o possível fazer. Então, nesse ponto de vista, o partido evoluiu muito, e especialmente a partir daqui de Minas Gerais evoluiu muito. Eu sou muito satisfeito de poder ter sido parte disso, como alguém que viveu essa experiência de sermos governo e de termos que nos relacionar com a Assembleia como governo, até na posição de vice-líder que assumi por indicação do governador logo no início do mandato. Deputado, na última vez que o senhor esteve com a gente aqui no Café com Política, nós falamos sobre a terceirização dos serviços de vistoria e transferências, que hoje são prestados pelo Detran, inclusive tirando aí policiais das ruas, né, das devidas funções que esses policiais deveriam fazer. Recentemente, o senhor divulgou um vídeo nas redes sociais do senhor falando que essa discussão deve ser resolvida no fim do ano. Qual que é a real situação hoje, a previsão? E eu te pergunto se o Estado vai terceirizar esses serviços. Vamos lá. São 2 pontos nessa pauta, Thalita. O primeiro é desvinculação do Detran da Polícia Civil. Isso é um projeto que passa pela Assembleia e já foi encaminhado pelo governador. Esse eu tenho uma esperança um pouquinho menor de que passe até o final do ano, mas vou trabalhar para isso. Acho muito importante porque desvincular o Detran da Polícia Civil faz com que milhares de policiais que hoje estão em serviços burocráticos do Detran, conferindo documentação, papelada, carimbo, eles possam ir para as ruas fazer investigação criminal, melhorando a segurança da população. O segundo ponto é a terceirização de serviços que o Detran presta hoje em monopólio e que podem ser prestados em regime de concorrência pela iniciativa privada. A vistoria é um deles. Isso não depende da Assembleia, não depende de projeto de lei, isso depende de decisões administrativas internas do Detran e do governador. Eu tenho trabalhado já há bastante tempo pela terceirização, começando pelas vistorias, mas certamente não vamos querer parar por aí. Quanto mais concorrência, melhor para a população, quanto mais gente oferecendo um serviço, melhor.
E eu acredito que isso sim sai até o final do ano, até porque algumas terceirizações já começaram a acontecer. Então, o projeto já, assim, a ideia já foi aceita, a ideia já foi abraçada pelo governo e já está em execução, começando por alguns serviços, como foi o caso de leilão, eu já ia falar judicial, é errado, do leilão do Detran, leilão administrativo. Mas acredito que até o final do ano a gente tem uma série de novos serviços terceirizados, falta bastante tempo para isso, e o time de trabalho é muito bom. Muito bem. 8h55. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O deputado Guilherme da Cunha já conhece o bate-pronto. Traremos aqui tópicos e esperamos que o senhor dê as respostas mais rápidas possíveis, deputado. Fretados em Minas Gerais. Sob ameaça, o que é lamentável porque fazem um bem gigantesco para a população. Defendo até o fim. Desvinculação do Detran da Polícia Civil. Necessária para melhorar a segurança da população e para tirar Minas Gerais da fila do atraso. Minas é o único estado do Brasil que o Detran ainda é vinculado à polícia. O Partido Novo em 2022. Certamente o partido com a melhor proposta, as melhores ideias e as melhores práticas para a política no Brasil. Deve ser o único partido que não vai encostar no dinheiro do fundão, enquanto os outros vão fazer a festa com o dinheiro do cidadão que deveria estar indo para saúde, segurança e educação. Minas no futuro. Minas já está entrando no futuro com o governador Romeu Zema, atraindo 128 bilhões de investimentos em 2 anos e meio. Vai ter um crescimento muito bom, muito emprego, muita renda e desenvolvimento para a população. Esse cara é fantástico, viu? Eu sou fã dele. A prioridade do governo de Minas até o final do ano? Uma ótima pergunta. Eu diria que a adesão ao regime de recuperação fiscal para que a gente pare de depender de uma liminar do Supremo para ter as contas em dia. O deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, que esteve aqui conosco nesta segunda-feira. Obrigado, deputado, mais uma vez. Uma ótima semana. Esperamos revê-lo novamente aqui no Café com Política. Eu que agradeço. Um bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia também a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Eu adoro o programa. Ótimo dia, deputado. Obrigada pela entrevista do senhor.